Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro Atos dos Apóstolos, a partir da página 371. Nós lemos assim: o apóstolo Pedro tivera longa experiência nas coisas de Deus. Sua fé no poder de Deus para salvar se fortalecera com os anos, até alcançar a prova suficiente de que não há possibilidade de fracasso para aquele que, avançando pela fé, sobe degrau a degrau, sempre para cima e para frente, em direção ao último degrau da escada que alcança os próprios portais do céu. Por muitos anos, estivera Pedro insistindo com os crentes sobre a necessidade do crescimento constante na graça e no conhecimento da verdade. E então, sabendo que logo deveria ser levado a sofrer martírio por sua fé, uma vez mais, chamou a atenção para os preciosos privilégios que estão ao alcance de todo crente. O idoso apóstolo exortou os irmãos à firmeza de propósito na fé cristã. O apóstolo estava bem qualificado para falar dos propósitos de Deus com respeito à raça humana, pois durante o ministério terrestre de Cristo, ele vira e ouvira muito do que pertencia ao reino de Deus. E temos muito firme a palavra dos profetas, declarou Pedro, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Ao mesmo tempo que exaltava a firme palavra dos profetas como guia seguro em tempos de perigo, o apóstolo solenemente advertia a igreja contra a tocha da falsa profecia, que seria erguida por falsos doutores, os quais introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor. Esses falsos mestres que apareceriam na igreja e seriam considerados verdadeiros por muitos de seus irmãos da fé são comparados pelo apóstolo a fontes sem água, nuvens levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Olhando através dos séculos para o fim do tempo, Pedro foi inspirado a esboçar as condições que prevaleceriam no mundo antes da segunda vinda de Cristo. Nos últimos dias, virão escarnecedores, escreveu, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Nem todos, porém, seriam enganados pelos ardis do inimigo. Ao aproximar-se o fim de todas as coisas terrestres, haveria fiéis, capazes de discernir os sinais dos tempos. Haveria um remanescente que perseveraria até o fim. Pedro conservou viva em seu coração a esperança da volta de Cristo e assegurou à igreja a certeza do cumprimento da promessa do Salvador. Aos provados e fiéis, a vinda de Cristo poderia parecer estar sendo demasiado demorada, mas o apóstolo assegurou-lhes: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão
com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz. Guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na providência de Deus, foi permitido a Pedro encerrar seu ministério em Roma, onde sua prisão foi ordenada por Nero, aproximadamente ao tempo da última prisão de Paulo. Pedro, em sua cela, recordava as palavras que Cristo havia falado a seu respeito. Pedro, como um estrangeiro judeu, foi condenado a ser açoitado e crucificado. Na perspectiva dessa terrível morte, o apóstolo lembrou seu grande pecado em haver negado a Jesus na hora de seu julgamento. Pedro havia se arrependido sinceramente daquele pecado e tinha sido perdoado por Cristo. Ele, porém, nunca pôde perdoar a si mesmo. Nem mesmo o pensamento das agonias da última e terrível cena puderam diminuir a amargura de sua tristeza e arrependimento. Como último favor, rogou aos seus algozes que fosse pregado na cruz, de cabeça para baixo. O pedido foi atendido, e dessa maneira morreu o grande apóstolo Pedro. Depois de negar vergonhosamente a Jesus, Pedro se arrependeu sinceramente, e Jesus aceitou-o, perdoando-o por sua graça e reintegrando-o à missão de ser uma testemunha do seu evangelho. Pedro viveu uma vida de dedicação e comprometimento à causa de Jesus, fortalecendo as igrejas e pregando de um canto a outro a necessidade de arrependimento, de perseverança e de crescimento na fé cristã. Pedro sentia agora que a sua vida estava chegando próxima do final e próximo do fim do seu ministério. Pedro escreve a sua segunda epístola. Nessa segunda epístola, ele insiste em dois temas. O primeiro deles fala da necessidade de crescimento espiritual, a necessidade de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus e de estarmos mais próximos da santidade da vida que Cristo propõe para todos nós. O segundo tema é a proximidade da vinda de Jesus. Cristo prometeu que voltaria outra vez. A sua promessa não era uma mera fantasia, e Pedro testifica que ela haveria de se cumprir. Muitos tentariam negar a certeza da breve volta de Jesus. Alguns alegariam que a promessa é muito antiga, e os tempos passam e nada muda. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre foram. Dessa maneira, tentariam desacreditar a verdade de que Jesus haveria de voltar. Mas Pedro insiste que estas pessoas que afirmam esses argumentos se esquecem que Deus tem todas as coisas sob o seu controle, que Deus nunca falhou naquilo que prometeu, que Deus sempre foi fiel, que lá no passado Deus havia dito que a terra seria destruída, e assim como Deus disse, isso aconteceu através do dilúvio, e que da mesma maneira como todas as profecias antigas se cumpriram, a profecia da segunda vinda de Jesus também se cumprirá. Ela haverá de acontecer exatamente quando as pessoas não estiverem esperando. No momento em que as pessoas aguardam um período de paz e prosperidade, então serão surpreendidos por repentina destruição. Jesus voltará. Quer as pessoas estejam preparadas ou não, quer estejam aguardando ou não, quer creiam ou não.
na hora certa, a palavra do Senhor se cumprirá. Antes que Jesus volte, no entanto, a igreja seria surpreendida por uma apostasia que entraria sorrateiramente no seu meio e que afastaria muitos da verdade. Satanás tem sempre trabalhado contra a igreja de Deus. A perseguição tem sido feroz contra o povo do Senhor, mas a força da fogueira, o poder da espada e das armas, a força da lei não foi capaz de impedir o crescimento e a existência da igreja. Mas Satanás inventou um meio mais sutil de destruir a igreja de Jesus, trabalhando de dentro para fora, introduzindo no seio da igreja a apostasia no coração de pessoas que pareceriam estar defendendo a verdade, mas que no lugar da verdade estariam introduzindo mentiras, falsidades, apostasia, e desse modo, de dentro para fora, induziriam multidões ao erro. A história cristã nos mostra que esta profecia do apóstolo Pedro se cumpriu de maneira muito forte. Na providência de Deus, foi permitido a Pedro encerrar seu ministério em Roma, onde sua prisão foi ordenada por Nero, aproximadamente ao tempo da última prisão de Paulo. Pedro, em sua cela, recordava as palavras que Cristo havia falado a seu respeito. Pedro, como um estrangeiro judeu, foi condenado a ser açoitado e crucificado. Na perspectiva dessa terrível morte, o apóstolo lembrou seu grande pecado em haver negado a Jesus na hora de seu julgamento. Pedro havia se arrependido sinceramente daquele pecado e tinha sido perdoado por Cristo. Ele, porém, nunca pôde perdoar a si mesmo. Nem mesmo o pensamento das agonias da última e terrível cena puderam diminuir a amargura de sua tristeza e arrependimento. Como último favor, rogou aos seus algozes que fosse pregado na cruz, de cabeça para baixo. O pedido foi atendido, e dessa maneira morreu o grande apóstolo Pedro. Depois de negar vergonhosamente a Jesus, Pedro se arrependeu sinceramente, e Jesus aceitou-o, perdoando-o por sua graça e reintegrando-o à missão de ser uma testemunha do seu evangelho. Pedro viveu uma vida de dedicação e comprometimento à causa de Jesus, fortalecendo as igrejas e pregando de um canto a outro a necessidade de arrependimento, de perseverança e de crescimento na fé cristã. Pedro sentia agora que a sua vida estava chegando próxima do final e próximo do fim do seu ministério. Pedro escreve a sua segunda epístola. Nessa segunda epístola, ele insiste em dois temas. O primeiro deles fala da necessidade de crescimento espiritual, a necessidade de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus e de estarmos mais próximos da santidade da vida que Cristo propõe para todos nós. O segundo tema é a proximidade da vinda de Jesus. Cristo prometeu que voltaria outra vez. A sua promessa não era uma mera fantasia, e Pedro testifica que ela haveria de se cumprir. Muitos tentariam negar a certeza da breve volta de Jesus. Alguns alegariam que a promessa é muito antiga e os tempos passam e nada muda. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como sempre foram. Dessa maneira, tentariam desacreditar a verdade de que Jesus haveria de voltar. Mas Pedro insiste que estas pessoas que afirmam esses argumentos se esquecem que Deus tem todas as coisas sob o seu controle. Que Deus nunca falhou naquilo que prometeu, que Deus sempre foi fiel, que lá no passado, Deus havia dito que a terra seria destruída, e assim como Deus disse, isso aconteceu através do dilúvio, e que da mesma maneira como todas as profecias antigas se cumpriram, a profecia da segunda vinda de Jesus também se cumprirá. Ela haverá de acontecer
exatamente quando as pessoas não estiverem esperando. No momento em que as pessoas aguardam um período de paz e prosperidade, então serão surpreendidos por repentina destruição. Jesus voltará. Quer as pessoas estejam preparadas ou não, quer estejam aguardando ou não, quer creiam ou não, na hora certa, a palavra do Senhor se cumprirá. Antes que Jesus volte, no entanto, a igreja seria surpreendida por uma apostasia que entraria sorrateiramente no seu meio e que afastaria muitos da verdade. Satanás tem sempre trabalhado contra a igreja de Deus. A perseguição tem sido feroz contra o povo do Senhor. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.